Olá! Neste e no próximo vídeo, vamos falar um pouco sobre as funções no R. Estamos aqui no RStudio. Uma função bem simples é apresentada neste script. Para criar uma função, usa-se a palavra-chave function, seguida de uma lista de argumentos formais entre parênteses e separados por vírgulas. Esta função não possui nenhum argumento. O código que é executado cada vez que a função é chamada aparece entre chaves. Neste exemplo, a função simplesmente imprime na tela a frase Alô Mundo. Ao selecionarmos o código que define a função e clicarmos em Run, a função será compilada e passa a estar disponível no ambiente de trabalho para ser executada a qualquer momento que desejarmos. Para executar a função, usamos o nome dela com a lista de argumentos entre parênteses. Neste exemplo, a função não possui argumentos. Vamos executá-la e a mensagem Alô Mundo é impressa na tela. Vamos criar uma função mais complexa que realiza a soma dos elementos de um vetor numérico. O nome dado para essa função é soma.vetor. Ela possui dois argumentos formais. O primeiro argumento possui o nome de vetor e representa o vetor cujos elementos desejamos somar. O segundo argumento chama na.rm e determina se é para remover os elementos do vetor que são na, antes de calcular a soma. Cada argumento formal de uma função possui um nome, o qual pode ser usado para especificar que valor o argumento irá assumir na chamada de uma função se o usuário não especificar um valor para este argumento. Por exemplo, neste segundo argumento, o valor padrão de na.rm é igual a true. A primeira parte da função testa se o vetor é numérico ou é inteiro. Se não for nenhum dos dois, a função imprime na tela que o vetor não é numérico e retorna, sem executar o restante do código. Se o vetor for numérico ou for inteiro, a execução da função continua neste ponto. O comando seguinte testa se o valor de na.rm é igual a true. Se o valor de na.rm for igual a true, então todos os valores na do vetor são removidos por meio deste comando. E o vetor resultante é armazenado neste objeto vetor sem na. Se o valor de na.rm na chamada da função for igual a false, então, se algum dos elementos do vetor for igual a na, então a função is.na vetor é igual a true, e então a função retorna o valor na, já que a soma de um valor na com qualquer outro valor vai dar na. Se somente houver valores numéricos no vetor ou na.rm igual a true, então o código da função continua neste ponto. Este trecho de código percorre todos os elementos do vetor e vai acumulando a soma dos elementos no objeto soma, que é retornado ao final da execução da função. O valor da última expressão executada no código da função é o valor de retorno da mesma. Vamos salvar este script que define a função soma.vetor em um arquivo. Vemos que este código está num arquivo temporário que ainda não foi gravado em disco. O arquivo está sem nome, Untitled 2. Na aba Files, vemos que nós estamos na raiz do disco C. Vamos navegar até o diretório temp. Vemos que não há nenhum arquivo nesta pasta.
Nessa aba é possível navegar no sistema de arquivos do seu computador, remover e renomear arquivos, criar pastas, etc. Além disso, clicando no item More, é possível, entre outras coisas, fazer com que a pasta exibida nessa aba seja o diretório de trabalho corrente, ou ir para a pasta que foi estabelecida anteriormente como diretório corrente. Vamos estabelecer a pasta temp como diretório de trabalho. Vamos salvar este arquivo com o nome somavetor.r. Vamos clicar neste ícone. Estamos na pasta temp. Vamos escrever somavetor e vamos clicar em Save. Observamos na pasta temp que foi criado o arquivo somavetor.r. Arquivos contendo um script do R, por convenção, devem possuir a extensão R. Observamos também que o nome do arquivo aparece no lugar de Untitled. Vemos que o arquivo está salvo, mas a função soma.vetor ainda não está disponível no ambiente de trabalho. Poderíamos compilá-la selecionando todo o script e clicando em Run. Mas vamos fazer de outra forma. Vamos marcar a opção Source on Save e em seguida vamos salvar o arquivo. O script contido no arquivo é compilado por meio da função source. Se der algo errado, mensagens de erro serão exibidas. Neste exemplo, nenhum resultado é mostrado na console, mas a função soma.vetor foi criada e agora ela pode ser utilizada. Vamos criar um vetor x com os inteiros de 1 a 20, mais dois elementos NA. Se nós chamarmos a função soma.vetor fazendo vetor igual a x, vamos calcular a soma dos elementos de x excluindo os valores NA, já que não especificamos o argumento NA.rm, e se este argumento não for especificado, ele assume o valor true, de acordo com a definição da função. Vamos executar a função e o resultado é 210. Se especificarmos NA.rm igual a false, o resultado vai ser NA, porque temos dois elementos NA no vetor. E a soma de NA com qualquer número vai sempre dar NA. A função soma.vetor foi mostrada aqui apenas como um exemplo ilustrativo. Na realidade, a função sum do R é mais genérica do que a função soma.vetor. Na função sum, o argumento NA.rm, por padrão, assume o valor false. Chamando a função sum com o vetor x e o argumento NA.rm igual a true, vai produzir o mesmo resultado, 210. No próximo vídeo, vamos falar sobre o pareamento de argumentos na chamada de uma função e o uso das reticências na definição de uma função. Até lá!